Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele juntos, desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 10, que diz: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Você sabe qual é o seu chamado? Aquilo para o qual o Senhor te formou e te chamou? É importante como cristãos sabermos isso, pois Deus conta conosco. Seu chamado não vai fazer nada por você se você não disser sim para Ele. Tudo começa entendendo que o seu chamado não é uma sugestão de Deus. Não é como se sua vida fosse uma caixinha de sugestões, onde Deus coloca pequenos papéis do que Ele acha que poderia ser melhor. Nós precisamos começar a entender a voz de Deus como um dever, uma ordem, não aquele dever que nos cansa e é uma obrigação chata, mas ouvindo com obediência, temor e devoção. Quando nossa obediência está ativada, a graça e a bênção de Deus para a nossa vida também estão. E é através do nosso chamado que muitas delas são derramadas sobre nós. Assim, o próprio Tiago descreve em sua carta, no capítulo 1, versículo 22, dizendo: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Acredito que a parte mais difícil de começarmos a realmente obedecer a Deus é a confiança. A fé está ligada a uma esperança acerca daquilo que não podemos ver com os nossos olhos. E essa falta de visão palpável nos amedronta muitas vezes. Quando algo não está bem na nossa frente, não conseguimos enxergar perfeitamente. Então, entregar e confiar se torna mais difícil. E Deus sabe dessa dificuldade que o nosso coração humano ele tem. E não vai condenar-nos por isso. O problema é quando o nosso medo ultrapassa nosso temor. Ele já prometeu. A dúvida não precisa existir, pois Ele é fiel para cumprir e fazer infinitamente mais. Mas quantas vezes o comportamento do homem é igual ao povo no deserto, que quando o Senhor sugeriu a falar abertamente ali com o povo, este povo ele temeu. Este povo ali ficou com medo de morrer perante a presença de Deus. E observe o que o Senhor disse a Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Somos seres com sentimentos, medo, dúvida, ansiedade, euforia. Faz parte de quem somos e é algo normal. No dia a dia, oscilamos entre esses sentimentos conforme as situações vão acontecendo. Isso tudo só se torna um fardo quando nos deixamos ser controlados por eles. Quando a ansiedade nos trava, quando a alegria nos tira a razão, quando o medo nos faz tomar uma decisão diferente e acabamos ficando sobrecarregados. Quando estamos frente a esses sentimentos, precisamos ouvir
a voz do Senhor. E essa voz precisa ser um dever, uma ordem para nós seguirmos. Esta ordem precisa ser o nosso chamado, independente do medo que apareça quando ouvirmos esse chamado. O temor e respeito por ele e pelo que o Senhor diz deve ser maior do que tudo. Nossa obediência a Deus precisa carregar fé, entrega, adoração, oração, devoção e amor. E quando isso tudo se torna apenas uma sugestão de Deus, nós nos sentimos perdidos. Porque deixamos de crer naquilo que o Senhor disse para viver o impulso das emoções e dos sentimentos. Ouça o chamado e entenda como uma ordem e como o seu dever. Sua obediência precisa ser maior que o seu medo. Não deixe nada atrapalhar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Produza, frutifique, persevere, continue, se esforce, pois no tempo oportuno o Senhor, ele vai tirar toda a esterilidade da desobediência para colocar a fertilidade da obediência. Faça aquilo que você sabe fazer de melhor e não fique preso às sugestões, mas à voz do Senhor, que já te deu sua direção, não por aquilo que te disseram ou por aquilo que muitas vezes você é convicto por causa de que um dia colocaram sobre a sua vida, mas pelo seu novo nascimento, por aquilo que queima dentro do seu coração e no seu espírito. Simplesmente faça aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, frutificar, não porque você quer, mas porque o Senhor te chamou para fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado, Senhor, pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos por aquilo que o Senhor nos disse e por aquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia. E conforme a sua palavra, Senhor, que nós possamos ter a compreensão do nosso chamado, a compreensão daquilo que o Senhor nos fez entender e nos fez ser diante, Pai, do nosso resgate, diante da nossa reconciliação com o Senhor, o nosso Deus. Faça-nos ter a compreensão em Jesus e através do Espírito Santo de Deus, para que não entremos em barcos furados ou muitas vezes tenhamos direções ou tenhamos decisões, ou melhor, tomemos decisões diante daquilo que nós acreditamos porque as pessoas assim disseram que seria uma coisa boa, mas por aquilo que o Senhor queima dentro de nós. Por aquilo que o Senhor, Pai, tem nos forjado através da sua palavra, através, Pai, da oração, através, Senhor querido, desta intimidade dia após dia. Não nos deixe, Senhor, mergulhar em lugares, ó Senhor, aonde o Senhor não nos autorizou, mas antes, Pai, ter esta intimidade e buscar esta presença cada dia mais naquilo que o Senhor tem dito e naquilo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, ficar, Pai, enganados ou muitas vezes iludidos diante das situações e dos problemas. Mas, Pai, faça-nos a cada dia mais ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, obedecer a sua ordem e assumir isso como um dever para que o chamado que o Senhor nos deu seja cumprido. Que venha o seu reino, Senhor. E através, Pai, desta presença maravilhosa, o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação. O Senhor nos livre, Pai, de todo laço do passarinheiro e de toda peste perniciosa. Mas, Pai, eu te clamo que não falte o pão na mesa, Senhor querido, do teu filho. Mas, Pai, faça-os compreender e ser gratos. Arranca todo orgulho, arranca toda soberba, arranca, Senhor querido, toda ingratidão, para que possamos ter a compreensão daquilo que o Senhor tem feito e continua fazendo em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Pai.
E por isso consagramos mais este dia, consagramos as nossas vidas, consagramos as nossas famílias, consagramos tudo que temos e que somos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em tudo aquilo que fizermos. Muito obrigado, Pai. Consagramos os nossos sentidos, palavras, visão, audição, para que tudo seja conforme aquilo que o Senhor preparou para nós, para ouvirmos e obedecermos a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.